tudo bem com você? Eu me chamo Viviane Valtric e você está no Lapidadas Cast. Vamos lá pro nosso brinde, gente! Gente, é o último episódio dessa temporada. Pensa como que tá o coração. Um podcast para refletir a nossa fé, a fim de compartilhar o Evangelho de Cristo de maneira pura, objetiva, genuína e simples. E essa mesa hoje, gente, tá uma constelação, tá? Como de praxe, nós estamos aqui com a pastora Alessandra Moraes e nós estamos chegando no último episódio dessa temporada. Pastora, me fala, como que foi essa experiência para você? Vencemos? Vencemos. Já tô com saudade, né? A gente pôde aprender muita coisa. Verdade. A gente conheceu pessoas muito legais, né? Foi uma experiência, maravilhosa. Já tô com saudade, Eu nunca imaginei da gente estar aqui fazendo podcast, nada. E ficou gostoso, né? Ficou um Ficou bate-papo, leve, né? não foi? Ficou bate-papo. O problema é isso, bom. vai ficando tão leve, daqui a pouco já até tá falando demais. Estamos falando de Maria Eduarda. Maria Eduarda toda hora tá aqui nessa mesa, coitada dela. Foi muito bom, gente. Desafio vencido. E hoje, pela primeira vez, a gente está recebendo uma pessoa muito especial para nós. Eu costumo dizer que é ouro da casa. Por aí, falam prata da casa, né? Eu chamo de ouro da casa. É bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, advogada. Pós-graduada em Direito no Estado pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Sócia do escritório de advocacia Barreiros e Lopes. Mais de 20 anos de experiência na área civil. Esposa do grande, amado Ademir Júnior. E mãe da preciosa Alícia, de 9 anos. Seja bem-vinda, doutora Vanessa. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada, pastora. Obrigada pelo convite. É uma honra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A alegria é nossa. E agora a gente tem uma convidada muito especial para essa mesa. E ela é atriz, comunicadora, evangelista. 27 anos, atriz formada pela Escola de Atores Wolf Maia, tendo feito filme, teatro, novela, José do Egito, assisti, Gênesis, assisti, da Record. Gente, eu sou fã, tá? Bailarina do Faustão, de 2017 a 2022. Globo e Band. Atriz protagonista da peça Batalha dos Mundos, com o youtuber Rezende. Atriz de clipes com Luan Santana, Gustavo Mioto, Denis, Aline Barros, Eixla, Fernanda Brum e assim vai. A lista é grande. Formada em balé clássico pela Royal Academy of Dance, pensa. Filha de pastores. Fundadora do movimento Encontro com Jesus. Seja muito bem-vinda, Estela Abreu. Obrigada, meninas. Obrigada. Você foi me apresentando aí, eu fui uma mistura de gratidão e vergonha ao mesmo tempo. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada mesmo de dividir essa mesa aqui com vocês e ser a última convidada dessa temporada, né? Com chave do de Lapidadas Cast. Estou muito feliz mesmo e tenho certeza que vai ser um dia muito especial pra gente e pra quem nos acompanha. Sim. E eu tenho muita aqui perguntinhas para você, porque assim, ó, olhando pela apresentação, a gente já percebe assim, uma pessoa jovem já com uma experiência já grande com relação ao conteúdo de vida, de experiência, né? E eu queria muito começar já com a sua experiência do milagre na infância, né? Eu queria que você contasse para nós qual era a sua realidade,
o que Deus veio e transformou, como que foi isso para sua família. Eu queria que você já iniciasse dentro desse contexto pra gente. Sim. Então, muitos artistas, né, quando contam um testemunho de vida, falam, né, que sonhavam desde pequeno para trabalhar em TV, que sonhavam em ser atores. Comigo, não. Tudo que eu vivi profissionalmente foi acontecendo. Sério? É claro que eu amava a câmera. Então, tem vídeo meu de 3 anos falando assim, papai, fuma eu. Eu não sabia falar filmar, mas eu queria aparecer. Então, eu tinha essa vontade mesmo, essa simpatia com a câmera, né? E fotos minhas extremamente posadas. Tem um book meu de 3 anos e o fotógrafo até hoje trabalha lá na cidade e ele fala que nesse dia não precisou me ensinar a fazer nada. Que eu tava lá na frente da câmera e eu fazia exatamente as poses. Então eu tinha já essa facilidade, essa desenvoltura em frente às câmeras. Mas eu não sou aquela menina que sonhou desde pequena ser atriz, trabalhar na televisão. As coisas foram acontecendo profissionalmente, né? Eu sempre fui muito lambidinha, como os meus pais falam, né? De exibidinha pra isso. Mas com 10 anos eu entro no balé clássico, que foi a minha primeira expressão artística. Primeira vez que eu me vi artista. Depois de insistir bastante com os meus pais, eles me colocaram. E a minha mãe foi bailarina, né? Na juventude dela. Então eu puxei meio que pra ela isso. E aí com 10 anos eu entro no balé e vou a primeira vez pro palco, né? E os elogios que os meus pais recebiam era sobre o meu sorriso. Sobre a minha expressão. Porque eu nunca fui a bailarina com a perna aqui. Eu nunca fui a melhor tecnicamente. Mas o sorriso, a face, a vontade de estar ali. Era mais expressiva. A alegria, exatamente. Então, o elogio que eu recebia era voltado para essa parte de expressão. E como atriz, né? Porque como bailarina você é uma atriz. Porque precisa ter, né? Essa desenvoltura, essa expressão. Para, de fato, contar uma história não só com o corpo, mas também com o rosto, né? Com cada gesto e movimento. E aí, com 15 anos, eu comecei a modelar. Eu comecei a fazer fotos, vídeos para clientes ali da cidade, porque eu sou do interior de Minas Gerais, de São Lourenço, uma cidade de 40 mil habitantes. Então, com 15, 16 anos, eu começo a fazer essas fotos e atender clientes dali. E com 16 anos, se eu não me engano, eu desfilava para uma tia minha, ali num evento da cidade, e um fotógrafo me viu, fez muitas fotos minhas, e no final foi conversar com a minha mãe. E falou, essa menina é uma Miss pronta. Ela precisa participar de concurso de Miss. E a gente estranhou, né? Achou legal, uma estranheza e ao mesmo tempo achou legal. E na outra semana teria um concurso ali na cidade vizinha e eu fui. Eu não tinha vestido, eu não tinha nada. Peguei tudo emprestado e fui. E chegou lá, eu não tinha nem cidade para representar, porque concurso de Miss, cada um representa uma cidade ou um estado, né? Sim. E aí, por fim, colocaram lá uma cidade, Varginha, que também é Minas, do ET de Varginha, que todo mundo conhece, né? E aí, sortearam lá, acabou que eu fui o primeiro nome a ser sorteado, ou seja, eu nunca tinha participado de um concurso de Miss e ia ser a primeira a entrar na passarela. Minha mãe ficou desesperada, eu acalmei ela e fui, né? A primeira entrada era maiô, e eu entrei, tirei a sainha assim, girando, igual eu via na TV. Porque, volto a dizer, nunca sonhei em ser Miss. Só que aconteceu. Tive a oportunidade, achei legal e fui. E aí entrei, girei a sainha assim, desfilei e tal. E a segunda entrada era vestido, fui mais calma, mais, né, como portar um vestido de gala mesmo, né, um vestido longo, que eu peguei emprestado da dentista da minha mãe. Pra vocês verem como que são as coisas, né. E na hora da premiação, era 3º lugar Miss Simpatia e eu não ganhei. Falei, poxa, todo mundo me acha simpática, nem esse eu ganhei. Não sou simpática. Não sou simpática, não... Tipo, o que importa é participar, né? O 2º lugar era Miss Elegância e ganhou uma menina de Alfenas que tava com vestido de brilho do pé à cabeça. Era pura pedra o vestido dela. Nunca vou esquecer aquele vestido. Aí, sabe aquele momento que você olha pra um lado, olha pro outro e fala assim, ué, as duas que eu achava que eram mais incríveis já foram premiadas, será que sou eu? E fui eu. Olha aí, ó. Meu primeiro concurso de Miss, sem esperar nada, eu ganhei.
E por que eu conto essa história? Porque a partir dali eu ganhei muitos concursos na região. Muitos. Praticamente todos que eu ia, eu ganhava. A ponto das meninas concorrentes chegarem, me viam lá e algumas desistiam de concorrer. Então eu ficava pressionada também, mas e fui participando. Mas assim, muitos, mais de 20. E isso começou a me trazer para São Paulo, para a região de São Paulo. Tá. Só que antes de acontecer essa sua vinda para São Paulo, em que momento que aconteceu o milagre com relação à sua saúde? Ah, tá. Tá. Eu não tinha entendido que era isso que você queria ouvir. Eu tinha entendido o milagre, tipo assim, do sucesso profissional, talvez. Aconteceu primeiro a Primeiro de cura, tudo. para depois tudo isso. Primeiro de tudo. Tá. Vamos recapitular, gente. Esqueçam tudo que eu contei. O que a pastora tá perguntando é um milagre que eu até tava ouvindo no seu outro podcast, na verdade, que é quando seu pai tá na igreja, sua mãe nem tá, porque sua mãe era uma mulher de oração, seu pai não tava tão convertido aí, ele foi na igreja sozinho, tá, né? Então vamos recapitular. Então, nessa época, eles também não eram pastores. Na época do milagre? Não eram pastores ainda. Sua Então, mãe era recém-convertida, eu fiquei na dúvida. Minha mãe sempre foi Nasceu em berço evangélica, evangélico? cristã, sim, porque a minha avó, a mãe da minha mãe era. Tá, entendi. Raiz da presbiteriana e tudo. Seu pai não? Meu pai não. Seu pai era católico? Isso, meu pai era católico. Então, eles se casam e a minha mãe começa a atrair ele pra nossa realidade, né? Tá. De evangélico. E aí, eu tenho uma irmã mais velha, e aí vem a Estela em seguida, né? Tá. A nossa diferença é 1 ano e 10 meses. Aí, eu sou de janeiro. Tá. E eu nasci com um problema que logo foi diagnosticado, que chama subluxação do quadril. Tá. Ou seja, o fêmur direito desencaixado da bacia. Tá. E para minhas pernas se manterem firmes e separadas, eu tinha que usar mais de uma fralda. E mais pra frente eu teria que usar um aparelho que chama alça de Povalik. Pode ser, gente, que hoje isso já esteja atualizado, tá? A gente tá falando de 27 anos atrás. Tá. Né? Da realidade da medicina daquela época. Isso aconteceu no parto, esse desencaixe? Não. Não, Foi assim. não, é uma coisa que nasceu. assim, Entendi. Mas tá. a minha mãe conta que eu nasci com um cordão umbilical amarrado assim na perna. Pode ser que tenha tido alguma relação, né? Tá. E aí, diagnosticaram isso e ok. Começaram a me levar na fisioterapia e tratar pra curar aquilo, consertar aquilo ou amenizar esse problema, né? E aí, chega o carnaval, ou seja, um mês depois, o meu pai vai com um tio, irmão da minha mãe, pra Itajubá, que são tipo 1h30 de São Lourenço, pra um encontro de carnaval de homens que tava tendo lá. E minha mãe fica em São Lourenço, cuidando de nós duas, né? De mim e da minha irmã. E aí o meu pai conta que num dos últimos apelos que acontecem nessa conferência, lá nesse encontro, né, de carnaval, o bispo sobe e fala, né? Tem um pai aqui com uma filha com um problema na perna direita. Tá. A sua filha tá sendo curada. Uau. E aí ele fala que ele sente um sopro dos pés à cabeça, igual quando ele perdeu a mãe. Ele fala que ele sentiu esse mesmo sopro. Quando ele tinha 13 anos, ele perdeu a mãe de câncer. E ele fala que lá atrás, com 13 anos, quando ele sentiu esse sopro, era tipo assim, calma, você ainda tá vivo. Tá. Ainda tem vida sem a sua mãe. Tá. E quando ele recebe essa palavra lá, ele sente esse mesmo sopro. E ele, na percepção dele, assim, de recém-convertido, que estava vindo, né, para a realidade do evangélico, né, ele sente que é para mim. E ele liga para minha mãe. Fala, amor, o bispo falou isso, e eu acho que é pra Estela. E a minha mãe, já crente, ela toma posse daquela palavra, né, como você disse que ouviu, né, minha mãe sempre foi de muita oração até hoje, né, eu sou muito grata à minha mãe. Um beijo, mãe Lilian. É o posicionamento que faz a diferença, né? Escutou a palavra, tomou posse, já trouxe a realidade e vão pra cima. Sim, exato, porque eu costumo dizer, né, que palavras ditas são como sementes plantadas e repetidamente são sementes plantadas e regadas, ou seja, vão florescer, né? Então a minha mãe tomou posse daquela palavra e quando meu pai chegou, né, eles contam que já tiraram as minhas fraldas e tal, e a primeira oportunidade que tiveram, me levaram no médico e ficaram quietos, né? Só, ai, doutor, trouxemos a Estela pro senhor ver. Porque eles também não queriam interferir, né? Tá. Falar, foi curada, recebemos esse milagre. Não. Queriam entender o que o doutor falaria sem saber de nada. Tá.
E eles contam que ele mexeu na minha perna direita, mexeu na minha perna esquerda e falou assim, uai, pai, uai, mãe, parece que a perna com problema tá melhor do que a perna saudável? E ali tivemos o laudo da cura, né? Uau. Nunca mais me levaram na fisioterapia. Porque não precisou. Porque não precisou. E para testificar o milagre, eu sou uma menina que dançou dos 10 aos 18, que depois de anos dançou 5 anos no Faustão aqui, que desfilou pelo Brasil inteiro e fora, que até para fora eu fui desfilar, né? E que leva uma vida completamente normal. Glória a Deus. Né? Completamente normal. Nunca mais tive nada na perna. E eu gosto de ressaltar que depois de um tempo, quando eu tinha talvez uns 12 anos, eu conheci uma menina que teve esse mesmo problema. E ela não só teve o físico afetado, como uma parte motora também afetada. Tá. Ela não falava tão bem, ela, de certa maneira, babava. Então, gera um certo atraso também. Então, hoje eu vejo e eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor me curou, o Senhor me livrou. E o Senhor tem me feito uma potência. Uau. Porque a fala é perfeita, eu sou comunicadora, eu trabalho com isso. E tudo que eu quis fazer, que eu precisei usar as minhas pernas, eu nunca fui impedida de fazer. Glória Como a Deus, Deus é tremendo. Então, eu aproveito esse espaço para te encorajar. Se você tem alguma doença, algum atraso na fala, no físico, ou se você é uma mãe que ora pela cura do seu filho, não desista de orar. Não desista de buscar no Senhor, porque Ele é o médico dos médicos e para Ele não existe impossível. Para Ele não existe impossível. Eu fui uma criança curada pela fé da minha mãe, pela fé dos meus pais, e hoje eu posso buscar pela minha fé a cura. Então não desista, não diminui a sua fé. Clame ao Senhor que a cura virá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria te perguntar, por mais que a sua mãe, ela já era uma mulher posicionada com relação ao evangelho. Sim. Em que momento que você se vê como uma pessoa cristã? Em que momento você falaria assim, a partir daquele momento eu tive uma experiência e tomei consciência do que de verdade eu queria? Dentre essa trajetória que você falou com relação ao meio artístico, em que momento você se vê como uma pessoa cristã? Eu acho que cristã, eu sempre fui de Cristo, sabe? Meu coração sempre esteve nele. Só que por muitos momentos, pela minha carreira, eu frequentei lugares que não condiziam com essa verdade, né? Então, assim, eu sempre fui a Estela que aonde estava, falava de Jesus para todo mundo. Eu nunca neguei minha fé, eu nunca escondi a minha fé, eu nunca deixei de orar por pessoas, inclusive dentro do Faustão, nos bastidores. Deus me usou muito e profundamente. E eu sou uma menina que, glória a Deus, porque eu acho que não tem elogio mais belo pra gente receber que, nossa, como você é de Jesus, nossa, eu vejo Deus em você. Isso eu já... Desde muito tempo, desde que eu tô em São Paulo há 10 anos, né? Então, todos os meios que eu estive inserida da carreira artística, as pessoas sempre notaram isso. Então, mesmo você estando inserida nesse contexto artístico, nesse mundo artístico, em nenhum momento você se desviou? Nunca me desviei, nunca estive... sempre estive inserida, mas nunca compactuei com coisas, talvez, erradas que acontecem. É um desafio nesse meio, né? Você veio pra São Paulo com quantos anos? Com 18. Sozinha? Sozinha. Na verdade, eu morei 5 anos com a minha irmã, que já morava aqui. Tá. E agora os 5 últimos anos sozinha. Tá. Então, eu nunca me deixei influenciar. Eu nunca perdi a minha essência. Eu nunca negociei os meus valores. Nunca. Quando seus pais na verdade são pastores agora, seus pais foram ungidos a pastores quando você era criança? Isso, quando eu era criança. A minha curiosidade, que eu trabalho com as crianças na igreja, você sempre frequentou a escola das crianças, né? Sempre frequentei. A nossa vida significava a igreja. A nossa vida era completamente inserida na igreja. Você falou de crianças, né? Eu tenho muita recordação de cuidar das crianças na salinha, né? O kids, de ensinar muitas crianças a darem os primeiros passos.
Eu lembro disso. Hoje eu volto pra cidade e vejo crianças que estão grandes já. E que eu falo, cara, eu ajudei aquela ali a andar. Porque eu acho assim, quando você fala que você nunca desviou, né? Eu sempre falo isso. Quando a palavra é enraizada, na verdade, você pode estar nesse meio, mas você não se contamina. Então, por isso que eu perguntei que você frequentou. Então, quando os pais têm essa sabedoria, né, ensinam os seus filhos nos caminhos que eles devem andar, como diz a palavra, e eles não se desviarão, eu acho que é nesse contexto, né? Porque assim, você mantém seus filhos sempre na igreja, nos caminhos, quer dizer, eles saem de perto de você, novos, entram num mundo, na verdade, que não, as pessoas não falam coisas tão boas que podem te levar a se perder. Sim. Mas quando você tem a palavra enraizada, você sabe falar não, né? Sim, exatamente. Muitas vezes, o que você falou, eu acabo frequentando esses lugares e pode dar a impressão de que, tipo assim, não, eu acho que ela não tá tão de Deus não, né? Não, ela não é, porque se ela fosse de Deus, ela não frequentava. Então, a gente tem essa falsa impressão. E é aquela história, depois que eu conheci a Cristo, eu nunca mais pequei em paz. Consegue entender? Então, assim, uma vez que você... Não é? Essa é boa. Uma vez que você é inserida nessa realidade, você aprende desde criança, não tem como você errar em paz. Então, por mais que a gente peque, né? Até porque a gente peca no pensar, no falar o tempo todo. É uma vida negando, né, o pecado, fugindo do pecado, tentando agradar a Cristo, ser melhor a cada dia. Mas é isso, o temor do Senhor me protegeu de muitas coisas. Olha a importância de levar as crianças à igreja, né? Porque tem muitos pais, muitas vezes, que as crianças querem dormir e não levam, né? Olha a importância de falar, não, filho, vamos, né? Não negocia isso, com criança não se negocia. A doutora aqui ao lado, ela é a pastora do Kids. Maravilhosa. No Ibirapuera. Maravilhosa, é importantíssimo. E eu tenho muitas lembranças. Meus pais iam pro monte e levavam eu e minha irmã, a gente ficava dormindo no carro. Então, eles inseriam a gente nessa realidade. Eu lembro deles receberem pastores na nossa casa. Quando o pastor vem de fora para pregar, os meus pais recebiam. Então, a nossa vida era completamente dentro, né, da igreja. E aí, eu vim para São Paulo e nunca abandonei a minha fé também. Aqui eu sempre frequentei ministérios, sempre estive inserida, sempre estive envolvida em células, em movimentos. E sempre fui a que falava de Jesus aonde quer que eu fosse. Eu sempre fui a luz na escuridão. Até porque o meu nome, Estela, significa estrela. E como estamos falando de criança, a minha mãe conta que ela me consagrava todas as noites, que ela me ungia e falava, seu nome é Estela, significa estrela e você vai brilhar onde for. Então voltamos a dizer a importância da palavra, a importância da profecia, a importância de entender que palavras são capazes de gerar vida e morte. Então a minha mãe todas as noites gerava vida sobre mim, né? E isso que ela profetizava todo o tempo é real na minha carreira e é real no meu ministério. Mas voltando para ser mais pontual na sua resposta, o que mudou foi que há 7 meses atrás, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dia 29 de maio, eu vivi um despertar a respeito do meu ministério. Entendeu? Eu entreguei minha vida completamente para Jesus e tenho recebido a cada dia vida em abundância que só tem nele. Amém. Entendeu? Então, eu vivi um despertar ministerial. Então, eu sempre fui de Cristo. Mas o que eu tenho vivido ministerialmente, de abraçar a causa, de falar, tá, Senhor, o Senhor quer me usar dessa maneira? É dessa maneira que o Senhor me quer me utilizar? É dessa maneira que o Senhor me quer útil na vida das outras pessoas? Então, amém. Eis-me aqui, para te adorar e para te servir, eu tô aqui. Usa-me. Há 7 meses atrás. E aí, dali em diante, eu tenho vivido um aceleramento, assim, das coisas do reino, de discernimento, de sabedoria, de ser convidada para pregar, para ministrar, para palestrar e dar conta. E dele ministrar na minha mente, no meu coração, inclusive em ambientes como esse que eu tô hoje, né? Que eu falo, Senhor, como que eu falei aquilo tudo? Da onde que veio? Sabe? Da onde que veio aquela lembrança naquele momento para conseguir ministrar dessa maneira, para conseguir aconselhar alguém? Entendeu? E aí vem a expansão também do meu projeto Encontro com Jesus, que tem... A gente já vai chegar. Né? Alcançar vidas. Calma. Mas é isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, Nesse trajeto, um pouquinho antes até de chegar no movimento, né? Encontro com Jesus. Sim. Antes disso ser uma movimentação sua ministerial. Sim. Você ser filha de pastor, falar que é filha de pastor no ambiente onde você estava, sempre para você foi muito tranquilo? Sim.
Sim. Eu sempre tive orgulho mesmo, sabe? Eu aproveito, inclusive, para mais uma vez, publicamente, agradecer aos meus pais. Porque eu falo que a Estela de hoje é resultado dos pais que instruíram também, sabe? Segundo padrões morais, segundo padrões cristãos, porque eu fui muito guardada e protegida, porque eu fui muito bem educada, sabe? Estar inserida na igreja, ter pais pastores, ser ensinada através, né, da fé deles, me poupou de muita coisa, principalmente no meio que eu estive inserida. Então, assim, eu sempre tive orgulho de falar. É que são muitas propostas, né? Assim, eu até, há muitos anos atrás, conversando com uma advogada, inclusive, uma amiga que na época ainda estudava para ser uma advogada. Uhum. E eu me lembro que naquele ano ela iria fazer a prova da OAB, né? Para pegar ali a documentação, tudo. E ela estava preocupada e era muita coisa para estudar e tal. E eu lembro que numa reunião que a gente estava tendo ministerial, ela virou assim e pediu para que a gente orasse por ela. E ela falou assim, eu tenho muito temor na minha profissão. E também tenho medo de me perder em meio às propostas que possam me aparecer profissionalmente. Se na advocacia a consciência do nível de proposta que pode aparecer já é grande, imagine nesse meio artístico, né? A minha próxima pergunta a você é se houve em algum momento da sua trajetória até aqui uma transição de mudança de conduta e de amizades. A gente, no último podcast, foi o último não, penúltimo que a Bruna tava, né? Foi a Bruna, E ela nos contou algumas experiências que ela teve também nessa área. Só que no testemunho de vida dela, houve uma transição de pessoas, de amizade. Isso aconteceu com você também? Com mudança em algum momento de conduta, de fazer ou não Principalmente fazer? nessa postura agora, depois de 8 meses, né? Que aí você vai ver só a sua vida ministerial, viveu isso? Né? Você teve essa... Ou você continuou com as mesmas amizades, os mesmos amigos? Como que foi isso pra você? Sim, principalmente nesses últimos meses, né? Depois desse despertar, mudou sim. E não porque eu rejeito estar com as minhas antigas amizades, mas é que eu priorizo a vida com Deus. Então não sobra tempo, muitas vezes, para estar frequentando antigos lugares e estar convivendo com antigas amizades, entendeu? Porque eu tô tão focada nas coisas do reino que eu tô sempre num culto, sabe? Eu tô sempre envolvida e relacionada com pessoas e ambientes que me levem a Cristo, que me aproximem de Jesus, que me ensinem algo do evangelho, do ministério, que me confrontem. Então, teve sim esse reciclar de amizades, não porque eu não quero mais contato com quem eu convivi. Não foi intencional. Não foi intencional. Foi simplesmente o fato de eu priorizar tudo que é do Senhor. Então, quando vocês me perguntam, você teve alguma fase que você desviou e tal? Não, mas eu tive fases um pouco mais distantes do Senhor, porque eu priorizava viagens, eventos, tudo que pudesse me ajudar profissionalmente, entendeu? E hoje eu entendo que quem caminha com Cristo não precisa de quem indica. Não precisa ser visto para ser lembrado. O que é seu e acabou. O Senhor ilumina e faz acontecer. O Senhor convence o homem ao seu respeito. Olha a Esther. Olha a Esther. Olha a história de Esther. Ela não foi escolhida ali? E como, ela foi apontada e escolhida. Eu tô ouvindo você falar, assim, tô dando aqui a minha pergunta, uma dúvida. Nesse mundo, assim, que você sabe que agora você tá bem inserida no ministério, como você tá falando, tal, Sim. e antes você falou assim, nunca me desviei, mas me afastei. Eu também nasci em lar evangélico, mas teve momentos que a gente acaba com as amizades, acabam frequentando lugares. Eu lembro quando eu frequentava esses lugares, assim, eu queria estar ali, porque todo mundo tava ali, achava legal, mas ao mesmo tempo algo falava assim, não é legal você estar aqui. Eu queria saber se você tinha esse sentimento exatamente por isso. Porque eu nasci num berço evangélico, frequentei escola dominical, ia nas igrejas de domingo. Mas no final de semana as pessoas me convidavam, então eu ia. Sim, mas assim,
eu era sempre a chata. Muitas vezes eu não gostava de beber. Algumas vezes bebia pra agradar as pessoas. Sim. Você vê se você já fez isso. Tipo assim, tô bebendo pra agradar, mas tipo, não tô me agradando, sabe? Tô sentindo vazio, não tá me preenchendo. De pecar sentindo dor, que nem ela É falou. isso. Parece não sei, eu eu tô tô assim, pecando mais, você vai, mais. Deus. Eu já me imaginava assim, eu já vou direto lá pra baixo. Sentia isso. É um temor que você sente, mas ao mesmo tempo você não quer sentir, né? Depois você tá olhando, Deus me perdoa. Mas ao mesmo tempo fala, mas eu quero ser igual a todo mundo. Esses adolescentes, meus amigos fazem isso, eu quero fazer. Então, eu queria saber se você sentia isso, se você fez muitas vezes isso pra falar, eu quero ser igual a todo mundo. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu tô me sentindo vazia, aquela não tô questão preenchendo. pra ser aceita, né? Era de isso. fazer pra ser aceita. Né? Exatamente. Sim, era isso que eu ia dizer. Eu sempre tive muita convicção do que eu sou em Cristo. Tá. Então eu nunca fiz nada pra agradar ninguém, nunca fiz nada pra ser inserida, sabe, numa turma, num grupo, pra ser aceita, pra ser abraçada. E o legal é que eu sempre fui muito aceita e abraçada dentro da minha personalidade, dentro da minha realidade. Eu nunca negociei valores, nunca bebi, fumei, essa ideia nunca existiu pra mim. Mas sim, eu costumo dizer que o meu coração sempre esteve em Jesus. Tá. Mas o meu corpo ainda conseguia estar em ambientes que não condizem com a realidade que eu vivo hoje e com o que agrada ao Senhor. Entendeu? Então, às vezes eu ia e eu não tinha paz. Eu ia embora logo. Eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? E às vezes, nesses ambientes, eu tinha a oportunidade de cuidar de alguém. De falar de Jesus pra alguém. Entendeu? Mas eu lembro de sempre sã, né? No meio de várias pessoas alteradas. Eu olhava e eu ficava assim, meu pai, que barbaridade, que pena ver aquela menina dessa maneira. Sabe, eu ficava observando. Eu era ali a telespectadora de muita coisa. E aquilo me gerava até um inconformismo, tá certo essa palavra? Tá, né? Eu ficava inconformada, eu falava, eu preciso dar um jeito de conseguir ajudar de alguma maneira a tirar essas pessoas dessa realidade. Eu preciso mostrar o meu lifestyle para essa pessoa entender que ela não precisa viver isso, passar por isso para ser aceita, para se sentir amada, entende? Mas sim, por muito tempo eu estive inserida em ambientes que eu falava, eu não precisava ter vindo. E aí eu brinco com todo mundo, às vezes que vem, né, e agradece, nossa, que bom, eu tinha que ter vindo no encontro. E eu falo, olha, a presença de Deus, você nunca vai embora falando, ai, podia ter ficado em casa, ai, não precisava ter vindo. A presença de Deus a gente nunca erra, não é assim? Por isso decidiu sair do Domingão do Faustão. Domingão do Faustão, ótimo, né, gente? Do Faustão. Já estamos no Domingão, Faustão na Band, tudo igual, olha já. Então, aí eu volto, né, contar pra vocês que tudo na minha vida foi uma coincidência. Uma coincidência não, né? Tudo muito desenhado pelo Espírito Santo, né? Por Deus. E aproveitar o nome do podcast pra dizer que em todos esses 10 anos de carreira profissional artística, o Senhor foi me lapidando. Eu não percebia que Ele estava me lapidando pra que eu vivesse o meu hoje. Mas Ele estava dentro da TV, dentro de novela, dentro de tudo. Ele estava me lapidando pra extrair a melhor versão de mim. Assim como a uva é pisada para ter o vinho, né? Azeitona espremida para ter o azeite, né? Assim. Porque é aquilo, né? São dias de glória, Sim. mas muitos dias de luta. Muitos dias de luto, né? A carreira não é fácil. Não é fácil. A minha mãe fala, né? A Estela, ela obedece chorando, mas obedece. Porque realmente, muitas vezes, eu obedecia a minha mãe chorando, morrendo de vontade de viver aquilo ou de fazer aquilo. E a minha mãe não brinca, não. Ela fala assim, eu não te abençoo pra fazer isso, pra ir em tal lugar. E aí eu fico chorando, mas eu obedeço a autoridade eu dela. não desobedeceria também, não. Então, eu falo assim que eu vivi um mundo de glória, mas que não me dava a paz que eu tenho hoje. É engraçado como a Bruna também falou em outras palavras, mas falou muito semelhante isso, né? Sim. Agora nos conte aqui, Estela, como que surgiu esse movimento Encontro com Jesus? Como que aconteceu? Você recebeu uma palavra? Aconteceu em meio a amigos? Veio junto com a sua ativação ministerial? Como que surgiu isso? Eu vou contar, vou só responder ela sobre o Faustão, rapidinho. Ah, tá. Porque aí eu já entro no gancho aqui. Tá. Eu entrei no Faustão em 2017. E eu falo que é coincidência porque eu estava numa fila de um musical. E uma menina que eu conheci ali na fila dessa audição, ela falou,
você tem cara de bailarina do Faustão, eu trabalho lá, você não quer dançar lá? E aí ela me passou foto minha pro coreógrafo e o coreógrafo me ligou. O seu exterior, sem saber se você dançava. Exatamente, sem saber que eu dançava. Ela mandou foto pra ele e eu ainda estava na fila, o coreógrafo me ligou e falou: nós teremos 2 gravações esse final de semana, sábado e domingo, você quer vir? Quero te conhecer. E então eu fui, me arrumei pros ensaios, que seriam nos dias seguintes, e dali então eu nunca mais saí. Até que na Globo era uma vez na semana, né? Apenas no domingo. E agora, em 2022, em 2021, eu acho que em novembro de 2021 a gente estreou, né, na Band. E eu fiquei até março de 2022. E aí você me pergunta, foi por isso que você né, saiu? Porque você não se sentia mais à vontade, inserida? E realmente foi isso. Só que eu entrei debaixo de uma palavra. Porque na pandemia eu orei e falei: Deus, se o Senhor tem algo pra mim dentro do Faustão, me dá mais uma chance, porque eu vou dizer sim, vou assinar contrato. Porque até então eu fazia freelance. Eu ia quando eu queria e faltava quando eu queria. Eu era sem livre. vínculo. Entendeu? E aí na pandemia, quando todo mundo que era freela, que não tinha compromisso, contrato, ficou ruim das pernas de trabalhar, eu peguei e orei, né? Falei: Senhor, se é Faustão, me dá uma oportunidade, eu vou dizer sim. Ele vem pra Band e me liga me convidando. E aí eu disse sim em obediência. Só que antes era apenas aos domingos. Na Band passa a ser um programa semanal. De segunda a sexta. E aí eu comecei de segunda a sexta a dançar de roupa curta, para cantores seculares e tal. E o Senhor foi me incomodando com aquilo. Sabe, eu sou muito grata por tudo que eu vivi lá. Aprendi muito. Não acredito que eu desonrei o nome do Senhor o tempo que eu estive lá. Mas é questão de fato, escolhido não ter escolha. Então o Senhor me escolheu e Ele vai separando mesmo. Ele vai tirando o brilho dos olhos. Então eu fui vendo que eu fui perdendo o brilho dos olhos de estar ali inserida naquele meio. Então as roupas me incomodavam um pouco, né? O figurino, que são belíssimos, mas me incomodavam. Eu tinha certa vergonha de dançar. E eu lembro, olha que louco, eu lembro de dançar músicas seculares orando em línguas. A minha mente orando em línguas. Eu ia te fazer uma pergunta, aquela que a gente sempre escuta das pessoas falando, né, com relação ao Faustão. As bailarinas dançam escutando a música? Ou não? Sim. Escutam? Sim. É no ao vivo, lá é tudo ao vivo mesmo. Chega a banda, toca a música e a gente dança. E aí a curiosidade de todo mundo é: mas como que vocês sabem tanta dança? Então a gente tem algumas... Coreografia ali, a gente tem algumas coreografias que são fixas, entendeu? Que servem pra qualquer estilo de música. E aí a da frente puxa e a gente reproduz, porque aquilo a gente já repetiu. Já tá ensaiando, né? Então é automático, né? Exato. Então, Deus foi me separando dessa maneira. Só que eu falava: mas eu entrei aqui debaixo de uma palavra. Eu preciso obedecer. Eu preciso ficar aqui. E aí, eu orava todo dia. Eu falava: Senhor, se não é aqui o meu lugar, me tira daqui. Se não é aqui o meu lugar... preconceito por ser cristã nesse ambiente, assim, artístico, nos bastidores? Não, nunca senti isso. Sempre atraiu as pessoas. Então, lá no Faustão, às vezes as meninas chegavam aflitas porque às vezes tinham discutido com o namorado, ou tinham acontecido alguma coisa no trabalho, elas me pediam oração. Eu levei uma Bíblia, deixei no nosso camarim. Então é isso que eu falo pra vocês. Aonde eu estava, eu falava de Jesus. Porque, gente, é impossível você ser de Deus e não falar da sua fé. É que sai automático. Não é sai tudo automático. Que você... Quando você medita na palavra, quando você escuta louvores, quando a sua realidade flui nisso, tudo que sai de você vem desse lugar. Sim. Tudo que você transborda vem desse lugar. Então, e aí eu orava incessantemente todos os dias: Senhor, me tira daqui, eu não tô feliz aqui. E aí teve um dia que eles demitiram 12 e eu estava inserida nessas 12. Eles queriam mudar ali o perfil, eles estavam testando, inclusive até hoje estão testando. Constantemente eles demitem várias e contratam várias. Eu acho que eles estão tentando achar o perfil ainda que agrada o público que está acompanhando agora um programa que antes era um dia e agora é todo dia, né? E aí naquele dia eu lembro das meninas saírem muito arrasadas e eu numa estranha paz.
E não teve nenhum dia que eu senti saudade, não teve nenhum dia... Quer dizer, tinha A paz que excede todo entendimento. Tinha um projeto de Deus, né? A verdade bastava você falar assim, a partir do momento que você falou sim, já tô começando a estudar em como, porque Deus, ele faz um projeto. Ele te insere no projeto. A decisão de você querer participar ou não é sua. Sim. Se você falar que você vai participar, é isso que você falou. É um despertar, é um entendimento, são palavras que Deus vai dando que você fala, meu, mas eu não tinha isso antes, Deus. Por que eu tô tendo? É porque agora você fala assim, eu quero estar nesse seu projeto. Então agora fica tudo mais fácil, né? É isso. E aí tudo acontece. E fica muito melhor, não fica? Nossa, é bom demais. Viver em obediência do Senhor é maravilhoso, né? E aí é aquela história, né? Você falou de sabedoria e é realmente porque é nossa responsabilidade a transformação da mente, a metanoia, para que aí sim a gente possa experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, quando a gente dá, né, espaço para o Senhor agir sobre a nossa vida, a gente passa a experimentar isso, né? E aí, emendando na sua pergunta, o encontro com Jesus já existia. O encontro com Jesus tem 2 anos. Completou agora em agosto 2 anos. E como surgiu? Eu sempre quis ter uma célula aqui em São Paulo. Só que eu moro num estúdio, num apartamento pequeno. Eu falava, meu Deus, mas como que eu vou fazer uma célula dentro do meu quarto, né? Tá. Só que Deus é tremendo, né? E não é sobre as estruturas, né? A gente ter estruturas para o projeto. Ele manda quem vai financiar, quem vai sonhar junto, né? E aí um amigo meu, cabeleireiro, que ganhou um salão durante a pandemia, no Jardim América, um salão de beleza incrível, onde ele tem o salão na frente, a casa dele atrás. Ele me fala, Estela, você é tão de Deus, eu queria tanto ter um louvor aqui em casa, você não organiza para mim? Você não traz um cantor? Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Porque eu tinha vontade de ter já esse movimento, esse momento, e ele me faz o convite com a estrutura, com um lugar bem localizado, seguro, com espaço, né, uma casa super agradável, até a luzinha, sabe, do quintal tem. E ali, em agosto de 2020, logo quando a pandemia começou a ficar um pouquinho mais tranquila, né, quando as coisas começaram a reabrir, a gente começa a fazer o encontro com Jesus. Só que eu tava com o encontro e vivendo a minha loucura de carreira profissional, né? Viagem e projetos e não sei o quê. Então eu não conseguia dar uma certa frequência de responsabilidade de toda semana ter, de não pausar e de participar, porque a minha função era trazer convidados. Então eu organizava, entendeu? Eu trazia o pastor, trazia o louvor e convidava as pessoas, né? No primeiro dia de encontro, eu já fiz um grupo no WhatsApp, coloquei todos os amigos que Deus foi colocando no meu coração, né? E comecei a chamar o povo. E aí tá. Então, de 2020 até março desse ano, o Encontro com Jesus existe, só que dessa maneira. Às vezes eu pulava uma semana, às vezes pulava 2, final de ano, né? Natal, Réveillon, viagem, mas acontecia. Né? Eu tinha essa vontade, gostava e era sempre tremendo. Deus sempre operava maravilhas nesse ambiente, né? E a maioria da galera que participava, que sempre participou, é também a galera artista, né? Então ali, ex-BBB, Fazenda, cabeleireiro, maquiador, as bailarinas do Faustão, essa galera do meio que eu sempre estive inserida, né? Que eram os meus convidados. E Deus me fez um evangelista, gente, que assim... O povo vai pra me agradar. Às vezes a pessoa não quer nem encontrar Jesus, não. Mas Deus não tem coragem de falar não. Eu acho vou que falar Deus não me pra deu Estela, não vou falar. Aquela coisa de ser aceito, né? Só que no inverso, a pessoa vai só pra... É isso. Eu vou aproveitar aqui só pra fazer um registrinho. Vou deixar um registrinho aqui. Pra depois eu postar. Então, eu percebo isso. Que muitas pessoas chegaram no Encontro com Jesus pra me agradar. Pra me agradar e ali encontraram Jesus. Né? Então, eu sempre chamei muita gente, agreguei muita gente. E aí, esse ano, depois que eu saí do Faustão, que eu já estava sendo incomodada, eu começo a focar mais no encontro, a dar mais valor por esse sonho de Deus através da minha vida. Eu começo a não pausar semanas, né? Eu começo a cuidar com zelo mesmo de algo que não é meu, né? Que é do Senhor. E aí eu vou chegar no despertar para vocês entenderem o que eu vivi e para vocês entenderem o que isso influenciou no encontro, né? Esse despertar que eu conto foi num evento que eu tava com
donos cristãos, mas não era um evento cristão. Era um evento de premiação dos melhores vendedores de uma empresa. E era um evento de vários palestrantes. E eu fui pra lá pra fazer uma cobertura nos stories. Eu tava lá como influencer. Só que no almoço, esses donos, esse casal de donos me conhecem e falam que querem que eu suba e fale. E aí eu lembrei de duas coisas. Bom, eu sou a Estela que fala na internet que não existe não consigo. Então, se eu prego, eu preciso viver. Eu consigo sim subir lá e fazer alguma coisa. Alguma coisa eu consigo. E eu sempre falo que todos nós temos algo a agregar na vida do outro, né? Todos nós podemos ser árvore na vida do outro. O que eu quero dizer? Árvore gera sombra. Sombra quer dizer descanso. Então, nós podemos ser descanso ouvindo um amigo, consolando um amigo, né? Ajudando, ensinando algo. E foi para isso que eu subi lá. Então, eu chego naquele evento e falo, gente, como vocês estão vendo, não temos uma foto da Estela aqui, não temos um nome Estela Abreu, não temos um tema de palavra, porque não estava programado para eu estar aqui. Mas quando a gente vive em obediência ao Senhor, nem tudo está dentro da programação. E ali eu falo da fé dos meus pais, falo que a fé dos meus pais me curou, falo que eles podem ser muito mais do que vendedores na vida dos clientes, que eles podem, né, ser sombra, ser árvore, ser descanso, que eles podem ativar, de repente, a autoestima de uma mulher que está, às vezes, adormecida. Falei, gente, literalmente o que o Senhor tinha colocado no meu coração, porque eu estava ali completamente vulnerável para ser usada. E detalhe, eu orei antes, tá? Eu orei, eu subi no púlpito e eu orei. Eu entreguei aquilo pro Senhor, porque eu sabia que não era sobre mim. Eu sabia que era sobre Ele em mim. E quando eu desço, tinha umas 5 mulheres pra falar comigo. E aí, uma delas era a dona, né, do evento. E ela fala, uau, tinha unção de Deus. A atmosfera mudou. Aí a outra fala, e todas as mulheres mais velhas que eu, sabe? Mais maduras do que eu. A outra fala, você falou pouco, mas você entregou exatamente o que eu precisava ouvir. Não foi o que eu achei que eu fosse receber aqui, mas era o que eu precisava receber. E aí, nesse momento, Deus me desperta no sentido de, Estela, é desse jeito que eu vou te usar. É sendo útil dessa maneira na vida das pessoas que eu vou te usar. E nesse dia, eu volto pra casa excluindo várias coisas do meu Instagram, mudando a bio, colocando evangelista, ministra da palavra do Senhor, e apagando muitas coisas que pudessem colocar em dúvida a mensagem que eu carrego, que precisa estar intacta, alinhada, protegida, alinhada. Porque hoje é lindo, é maravilhoso ter uma aparência, né? Bonita, bem cuidada. Mas a mensagem que eu carrego vale muito mais do que essa casca aqui que vocês estão vendo. Sabe? A minha mãe sempre falou, a beleza vem de dentro pra fora. E o Senhor tá fazendo essa beleza sair pra fora. E é essa beleza que me preocupa hoje. É essa beleza que eu quero guardar. É isso que eu quero proteger. É isso que eu quero que as pessoas valorizem. É essa luz que eu quero que as pessoas vejam. Essa luz que vem do Senhor, que não é sobre a Estela, mas é sobre o Senhor em mim. E sobre a potência que Ele quer me fazer pro reino. E você falou, eu tava vendo que você falou que Deus tem uma passagem, né? Eu até adorei a sua passagem. Que Deus confirmou esse encontro. Que você falasse um pouquinho da passagem que Deus confirma. Sim. Aí eu acabo de contar sobre o meu despertar. E aí, esse despertar ministerial, consequentemente, me fez valorizar o projeto do Senhor na minha vida. Porque eu entendo e tenho vivido um desenvolver do meu ministério dentro do encontro. É ali que eu tenho pregado. É ali que eu tenho aconselhado. É ali que eu tenho visto milagres, que eu tenho orado e recebido testemunhos. Então, foi tudo muito perfeito. O Senhor me despertou ministerialmente e já tinha preparado um lugar para eu atuar. Tá. Olha que tremendo. Só que eu começo a chamar o encontro de encontro com Jesus naturalmente, espontaneamente, sem saber. E agora, há 15, 20 dias atrás, o Senhor me traz na Bíblia, quando eu estava preparando uma palavra, né? O Senhor me traz a revelação bíblica do porquê desse nome. Que tá, né, na história do apóstolo São Paulo, que é quando ele vive um encontro com Jesus. Ele vai pro caminho, né, no caminho de Damasco. Sim. Ele sai do maior assassino de crente. Ele encontra com Jesus e ele passa
a ser o maior evangelista e ganhador de almas daquele tempo. Então, o encontro com Jesus, a base bíblica do encontro com Jesus é isso. É um lugar de pessoas que chegam, vivem um verdadeiro encontro com Jesus e tem toda uma estrutura de vida e de história completamente transformada, que é impossível que elas sejam a mesma pessoa, assim como o apóstolo São Paulo, que troca de nome de Saulo, o grande, para Paulo, o pequeno. Mas esse pequeno foi o escolhido para ser usado e para escrever quase que totalmente o Novo Testamento, Sabe que eu né? pedi pra você falar isso que quando eu tava ouvindo, né? Você contar a passagem que Deus falou pra você, eu tava até comentando com a Vanessa hoje. Sim. Que Deus me deu uma palavra que eu tava ministrando numa célula. E Deus estava me falando a diferença quando você é convencido e quando você é convertido. E essa diferença foi justamente nessa passagem da conversão. Porque até então, na verdade, nós somos convencidos. Paulo era convencido, ele estava convencido do que ele estava fazendo, era o certo. Mas quando você é convertido, quando você tem um encontro com Deus, você tem uma transformação no seu coração. Porque convencido todo mundo é que Jesus morreu na cruz por nós, Exato, que todo nos mundo salvou. é crente. Então, assim, quando as pessoas vão no seu encontro, lá eu entendo que elas estão cegas espiritualmente. E ali, na verdade, a cegueira, na verdade, ela é rompida. E você começa a enxergar com os olhos espirituais. Porque até então, Paulo enxerga com os olhos carnais, enquanto ele é Saulo. E aí eu achei, a hora que eu tava ouvindo, eu falei, gente, tremendo isso. Porque verdadeiramente é isso. É um processo, você vai encontrar com Deus, então você vai deixar de ser convencido. E quando você é convertido, exatamente acontece o que aconteceu com você. Essas roupas já não cabem mais na minha vida. Esses ambientes já não cabem mais na minha vida. Eu quero só servir a Deus. É isso. E eu acho que o encontro é isso, assim, por isso que eu pedi para você falar da passagem, porque verdadeiramente eu acho que é uma confirmação mesmo de Deus, porque Paulo tem essa transformação, porque se converter é uma transformação no coração. Amém, gente. A gente está chegando no final, tá? Já! Passa rápido, rápido o gente. nosso horário aqui. Graças a Deus, foi um bate-papo maravilhoso. Nós conhecemos um testemunho, uma história de vida maravilhosa. Tenho certeza que agregou. Estela, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, esse coração nobre, generoso, de compartilhar o evangelho. A gente vê de fato, não somente uma apresentação. Quando eu te pedi, me fala alguma coisa sobre você e tal. Quando eu olhei ali, eu falei, evangelista. Eu falei, uau, como é importante a gente conhecer a nossa identidade em Cristo. As habilidades e os dons que o Senhor coloca nas nossas mãos para manifestar o reino de Deus nessa geração. É lindo de ver o que Deus está fazendo e que vai continuar realizando através da sua vida. Eu tenho certeza que o encontro com Jesus, essa movimentação, ela só vai se expandir, porque a gente vê Deus ali naquela movimentação. É um encontro de fato acontecendo num ambiente para várias pessoas e só vai aumentar. Amém. Se prepare, porque assim, é só o começo de tudo que Deus está fazendo e vai fazer através do seu ministério e das habilidades e dos dons que Ele entregou a você, especificamente. Aqui fica o meu muito obrigado. Gostaria que vocês se despedissem, porque afinal, gente, é o último episódio da temporada. Pastora Alessandra. Primeiro quero agradecer, pastora, pelo convite. Foi uma honra participar desses 5 episódios, assim, foi maravilhoso, foi um crescimento, né? Porque a gente ouviu histórias, né? A gente compartilhou também experiências e agregou muito na minha vida, como eu acho que agregou na vida de muita gente. Obrigada, Van, que tá aqui. Obrigada, Estela. Imagina. Eu acho que, assim, que tudo que você viveu, eu acho que era Deus te preparando para o que você tá vivendo. Amém. Porque você alcança pessoas que talvez nós não alcançaríamos, Sim, né? Alcança jovens muitas vezes famosos e jovens muitas vezes que não tem coragem de falar não. Quando a gente acha uma pessoa muito legal, eu sempre falo assim, boazinha demais, a gente não tem coragem de falar não, né? A gente não fala não pra pessoa, a gente vai. E é isso, a gente vai. Só que quando você chega lá, você é transformada. Então que você continue com o seu trabalho, continue levando a palavra de Deus, assim.
E tudo que você viveu, Deus te preparou, que é um dom mesmo, né? Um dom, tipo, se comunica bem, fala bem. Sim. E tem esse alcance, né? Que Deus te abençoe você. Amém. E que o encontro, né? Cresça cada vez mais, em nome né? de Jesus. Fico feliz que o encontro agora, a gente viu, começou onde a gente começou, no Caixotinho, né? Como a gente chamava carinhosamente, que tá lá. Você acha? Quando eu entendeu? Então é um lugar abençoado. Quando eu fiquei sabendo que era Mevan, eu falei, é esse lugar ungido já. Eles ungem no domingo pra gente chegar na quarta. Glória a Deus, glória a Deus. Doutora Vanessa, obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui, veio agregar e somar, e muito bom te ter aqui, viu? Eu que agradeço. Eu fui telespectadora nos outros episódios, acompanhei, foi muito bom. E é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Um prazer conhecer você, uma gracinha linda de Jesus. E eu gosto muito de ouvir experiências com Deus. Eu acho que vai incendiando, inflamando a gente por dentro, assim, né? É uma coisa que vai crescendo dentro da gente, né? Sim. E aí, parece que pulsa mais, né? Sim. Foi um prazer, muito obrigada, viu? Imagina. Estela, muito obrigada. Imagina, eu que tenho que agradecer vocês e eu não poderia dizer que estar aqui nessa mesa é um testemunho para mim também, porque eu e a minha família começamos a conhecer mais do Ministério Mevan através do apóstolo Luiz Hermínio na pandemia. E todos os domingos a gente ligava a TV e é um ministério que a gente ama, que a gente admira, que a gente sabe que é muito de Deus, que é muito verdade. Então, quando a Bruna me mandou, né, um áudio falando, olha, a pastora Vivi vai te procurar, que ela quer ter você no podcast, eu falei, Deus, obrigada. Porque poder ter esse contato de perto com vocês, sabe? Um ministério que eu respeito, que eu acredito, é uma honra mesmo. Saber que vocês viram algo bom em mim para estar aqui contribuindo. Eu desejo que Deus abençoe muito o ministério de vocês. Estou muito feliz de termos um Mevan aqui, né, em São agora Paulo. É real, né? Porque Que bênção. muito foi desejado. Sim. E o Mevan em Ibirapuera, por mais que tenham e vão vir várias outras movimentações para São Paulo. Amém. Nós fomos os pioneiros. E super convidada para estar lá, viu? Sim. Temos cultos de sábado, de jovens e domingo também, às 9 horas. Mas né, assim, eu tô muito honrada mesmo de ter dividido essa mesa e com esse convite, porque realmente não só para mim, mas a minha família foi muito visitada pela presença do Espírito Santo, por Deus, durante a pandemia, pelos online. Eu lembro de uma fala do meu pai falando, amor, eu tô sentindo o aroma de Cristo aqui, através do online. Então, assim, né, tem lá o líder de vocês, que é o Luiz Hermínio, que a gente ama o ministério, e agora vocês aqui como líderes do Mevan Ibirapuera, né, que Deus abençoe o ministério de vocês. E em próximas oportunidades, podem contar comigo, que estarei aqui com muita alegria. Agora já tem contato, viu? Agora já estamos ali, ó. Estarei aqui com muita alegria participando aqui com vocês, e a vocês que nos acompanharam, muito obrigada, né, por esse tempo dedicado aqui para ouvir o que Deus falou através da nossa vida, né? Se eu puder aqui falar para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, é só procurar Estela Abreu, que vocês conseguem me achar lá, também acompanharem o Eu Sou o Encontro com Jesus lá no Instagram, para vocês conhecerem um pouquinho mais do que eu tô vivendo, do meu ministério. Eu vou ficar muito feliz também de recebê-los lá. Tem uma galera do Mevan que já foi lá visitar o encontro. A Flavinha, e vocês são minhas convidadas, viu? Roberto, são minhas convidadas para participar Vamos de tudo que Deus tem feito lá. Mas muito, muito, muito obrigada, viu? Amém. Gente, e esse episódio, ele vai ser colocado ali no nosso canal na sexta-feira que antecede ao Natal. Então, eu quero fazer um convite especial para vocês que estão nos assistindo. O nosso culto de Natal, no dia 25/12, vai acontecer à noite, diferente do que é na normalidade ali dos nossos cultos, que é pela manhã. Então, vai ser dia 25/12, às 19 horas, e você e a sua família e são os nossos convidados. Anota aí o endereço: Rua Doutor Jesuíno Maciel, 176, Campo Belo, tá? Nós nos encontramos lá. E agora aqui, gente, no encerramento, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa trajetória dessa primeira temporada, tá? As próximas temporadas aí que vão vir
para 2023 estão repletas de novidade, tá? E fique por dentro de todas as informações através das nossas mídias sociais, que vai ser bênção, tá? Então, agora encerrando essa nova estação, esse ciclo, esse ano que se finda aí, né, nesses próximos dias, eu quero te desejar que a estrela principal do Natal é Jesus Cristo, que Ele seja a luz a brilhar sempre na sua vida, que a paz e o amor de Jesus façam sempre a parte da sua vida, e que a sua fé jamais esmoreça nele. Amém. Não nas suas forças, nele. Amém. Feliz Natal, um ano novo repleto de Jesus na sua vida. Amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. E eu te espero na próxima temporada, o ano que vem. Deus abençoe.